Glória a Deus. A palavra de Deus fala que Ele tem sempre o melhor para nós. O desejo dEle é o bem. Ele fala, né, eu tenho pensamentos de paz para vocês, não de morte. Os meus pensamentos são melhores que os seus. Deus tem o melhor para nós. Esse é um culto para homens. Nós temos um privilégio, irmãos. Nós como cabeça do lar, nós como sacerdote do lar, nós temos direção de Deus, autorização de Deus para dar a última palavra. Amém? Nem que seja como a gente brinca, amém, tudo bem, esposa. A última palavra é nossa, tá bom, tudo bem, você tem razão, esposa. Mas a última palavra é nossa, porque Deus vai cobrar de nós. Vai cobrar de nós. E como eu falei até agora há pouco na oração, você é o para-raio da sua casa. Se vier alguma guerra, se vier alguma luta espiritual, se vier alguma tormenta, vai cair sobre você. Saiba disso. A sua esposa espera que você assimile o golpe, os seus filhos esperam que o pai vai resolver. Então nós temos um grande privilégio. Se nós formos fortes, a nossa casa é forte. Se você for bênção, você é referência na sua casa. Aleluia. Bem, Deus, quando Ele foi tirar o povo dele da escravidão do Egito, Ele falou assim, eu vou levar vocês para a terra de Canaã. Ele fala assim, darei a você e a sua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e eu serei o seu Deus. Quando Deus fala isso para eles, você pode ter certeza que todo aquele povo de Israel, e eu posso falar então aqui os homens, né, eles tinham muita esperança de que as coisas iam ser melhores. Eles estavam saindo do Egito, da escravidão, com uma promessa. Eu vou dar a terra de Canaã para vocês. Eu vou guiar vocês. Eu vou estar com vocês. Tenho certeza que todos eles queriam muito essa mudança de vida. Quem ia querer continuar sendo escravo? Não é? Ver o seu filho, saber que o seu filho ia ser escravo, o filho dele ia ser escravo também. Sabendo que a sua filha ia ser abusada pelos egípcios, porque ela é escrava, eles podiam fazer o que quisessem com os escravos. Eu tenho certeza que aqueles que saíram do Egito com uma promessa de Deus, eu vou levar vocês para a terra de Canaã, queriam muito uma mudança de vida. Eles queriam muito. Mas a palavra fala que a maioria deles ficou no deserto. Aquela geração toda que saiu, hoje nós sabemos, né, que todos que tinham mais de 20 anos de idade, quando saíram do Egito, todos ficaram no deserto, por causa de algo que eles fizeram. E a palavra de Deus fala que isso é exemplo para nós, é para nossa advertência. Deus promete para mim e para você vida e vida com abundância. Se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Se você crer, você vai ter vida de paz, vida de abundância. Essa é a promessa de Deus. É a nossa terra de Canaã. Mas o que será que aqueles israelitas fizeram que os impediu de entrar na terra de Canaã? E a Bíblia fala que está registrado aqui no Novo Testamento para advertência nossa, para que não aconteça conosco o que aconteceu com eles. Eu creio que cada um aqui, você que está aí me assistindo, quer uma mudança de vida, não é? Quer algo melhor. E Deus quer algo melhor também para você. Mas tem algumas coisas que podem nos impedir. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo, então, está citando para os coríntios, né, que na verdade não são gentios, não são israelitas. Ele está falando para a igreja de Corinto. Os nossos pais, porque os nossos pais na fé são Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, certo?
Não quero que vocês ignorem que os nossos pais, né, estiveram, todos eles, debaixo da nuvem. De dia, uma nuvem os acompanhava no deserto, que protegia daquele calor escaldante. Todos passaram pelo mar, quando o mar se abriu. Toda aquela geração. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, estavam incluídos na promessa de Moisés, eles estavam juntos naquela promessa. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Durante 40 anos não faltou alimento para eles. Eles recebiam o maná do céu todo dia. Todos eles beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia! Isso aqui já é um mistério. Eles não sabiam, hoje nós sabemos. O próprio Jesus Cristo estava com eles, né? Os seguia naquela libertação do Egito para a terra de Canaã. Eles iam para uma nova vida, uma vida boa, uma vida que Deus quer para cada um de nós. Eu não conheço a história de maior parte de vocês, mas você sabe a sua história, de onde você veio. Droga, prostituição, família destruída, idolatria, problemas, né? E Deus tem para você uma terra de Canaã. Tem uma promessa de vida com paz. Amém? Todos aqueles tinham uma promessa. Todos saíram. Todos desfrutaram das mesmas coisas. Mas, Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Tem outra versão da Bíblia que fala que por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Por que Deus não se agradou da maioria deles? Deus fez uma promessa para todos eles, Deus gosta de todos, Deus ama todos, Deus queria o bem daquelas famílias todas, mas a maioria deles não agradou a Deus e ficaram no deserto. Agora o mais sério, eu ia falar agora o pior, mas talvez seja agora o melhor. Diz assim a palavra: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ficou registrado na palavra de Deus para que nós não caiamos no mesmo erro que eles caíram. Porque se nós cobiçarmos as mesmas coisas que eles cobiçaram, você vai ver depois aqui, nós também poderemos ficar pelo caminho. Porque nós temos uma promessa de uma Canaã celestial, nós temos a promessa de salvação e vida eterna, e temos uma promessa de vida e vida com abundância, ainda nesta peregrinação. Mas aqui está registrado, porque se eu fizer o que eles fizeram, eu também posso ficar no deserto, aqui na peregrinação. Sério, hein? E está registrado aqui, para nós. Vamos ver então quais foram os erros deles, que Deus está advertindo a nós, especialmente os homens. Versículo 7. Não vos façais, essas coisas foram feitas figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O primeiro grande erro foi a cobiça. A cobiça. A cobiça não é necessariamente sexual, tá? Depois Deus fala aqui de imoralidade. A cobiça é a busca constante da satisfação do ego, das vontades próprias, das suas próprias vontades. Eles começaram querendo as batatas e as cebolas do Egito, né? Eles querendo satisfazer o ego. E aí eles foram indo desejando as coisas que eles queriam, cobiçando, coisas más. A palavra fala, lá em Tiago, que cada um é tentado por sua própria cobiça. Deus não tenta a ninguém, cada um é tentado por sua própria cobiça. E uma vez que a cobiça ela é gerada, ela produz o pecado, e o pecado gera morte.
Ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Então, olha só, eles no deserto conseguiram cobiçar coisas. No deserto. Imagina nós. A palavra fala da concupiscência, né, dos desejos dos olhos, dos desejos da carne. Já pensou você começar a cobiçar? A palavra fala, vocês desejam e nada têm, porque vocês desejam para sua própria vontade e não para a vontade de Deus. Percebe como o sistema desse mundo fica gerando cobiça em nós? Para você querer ter o que você não tem ainda. E quando você já tem, você quer mais ou quer outra coisa. E está sempre cobiçando, cobiçando, cobiçando. Não é assim? Amém? Acontece? A gente assiste televisão e agora também na internet sempre tem as propagandas. Propaganda é normal, é a alma do negócio, como falam. Mas o problema é quando fica gerando cobiça, a satisfação do ego. Eu quero sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais roupa, eu quero mais um carro, eu quero viajar, eu quero outra casa, eu quero outra mulher, quero. O amor se doa. A cobiça, o ego, eu quero. Não cobicemos, pois, as coisas más como eles cobiçaram. O apóstolo João fala na carta de 1 João, quem ama o mundo não ama a Deus, porque o amor de Deus não está no mundo. Então, a primeira coisa que é um exemplo para nós de que impediu que eles entrassem na terra de Canaã é a cobiça. Especialmente nós, como o sacerdote do lar. Busca primeiro as coisas do alto. Glória a Deus que a gente está aqui em plena sexta-feira. Não é? Isso não vai fazer você perder nada. Daqui a pouco você já vai estar em casa de novo. Mas busca primeiro as coisas do alto e as demais coisas serão acrescentadas. Busca dar um pouco do seu dom para Deus, para a obra de Deus, para os ministérios de Deus. Isso vai ajudar a gente a não cobiçar. Eu sempre comento que em tempos passados eu não podia contar com muita gente na igreja. Tempos passados. Estou profetizando que esse aqui é um novo tempo. Aleluia. Porque aqueles que já eram mais preparados, que podiam ajudar na obra, ajudar a salvar vidas, ajudar a restaurar famílias, que podiam ajudar na obra, não podia, porque no fim de semana ele tinha que ir para o sítio dele, no Alto da Serra. O outro tinha que andar de lancha, o outro tinha que viajar. São coisas normais, são coisas lícitas. Tem que ter lazer. Se for com a família, melhor ainda. Mas o problema é quando nunca tem tempo para Deus. Isso é cobiça. É o ego, satisfazer a si mesmo. Aleluia. Jesus fala, ele se nega, né? Ele fala, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Aleluia. Vamos ver qual a segunda coisa que deixou que eles não entrassem, que ficaram prostrados no deserto. Lá no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. A idolatria é quando a gente dá importância a qualquer outra coisa mais do que a Deus. A idolatria. Pode ser o culto ao próprio corpo, pode ser o dinheiro, o poder, o prestígio, né, a fama. Tudo que a gente coloca na frente de Deus ou acima de Deus é idolatria. As pessoas às vezes falam assim, está escrito, não terás outros deuses além de mim. Como Deus fala, não tem outro Deus. Mas quando você começa a ter né, o dinheiro em primeiro lugar, a sua saúde física em primeiro lugar, ou a sua posição, o seu trabalho, isso entra na frente de Deus, isso é idolatria.
A gente quando fala assim parece que não tem maior consequência. Mas aqui está escrito que essas coisas impediram o povo de entrar na terra de Canaã. Deus não se agradou da maior parte deles. Amém? O versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000 por prostituição. Alguma Bíblia fala imoralidade. Onde que o príncipe desse mundo pega mais? Nessa área, né? De imoralidade, de prostituição. Anos atrás pegava mais os homens. Hoje em dia pega as mulheres também, essa tentação, abertamente. Antes, infelizmente, os homens traíam as mulheres. Hoje em dia as mulheres também traem os homens. Né? Hoje estão direitos iguais mesmo. A prostituição está aberta. Os padrões estão caindo. Está chegando um momento que, quando tem um homem que é santo, é bobo. Você é louco, você é marciano, você não é desse mundo. Como assim? Você está falando que você não é casado ainda e você não fica com ninguém? Como assim? De que planeta que você é? Não é? É motivo de zombaria. Ou você que é casado, fala, como? Como assim? Você é fiel à sua esposa? Não tem ninguém. Você está brincando comigo. É motivo de zombaria. Mas Deus fala que por causa da imoralidade, por causa da prostituição, Ele não se agrada e esses ficam no deserto. O que você prefere? Agradar a Deus ou agradar os homens? Deus te dá condições de resistir a essas tentações. Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Durante 40 anos eles foram morrendo e não entraram na terra de Canaã. E isso foi escrito para nossa advertência. Versículo 9, lá de Coríntios 10. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Tentar a Cristo não coloca o Senhor Deus à prova, não coloca Deus à prova, não tenta o Senhor. O Satanás tentou Jesus, ele falou, olha, colocou Jesus no alto do templo, lá na tentação do deserto, e falou, se você é filho de Deus, se joga daqui. Porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito e vão te segurar e vão te guardar. E Jesus fala, Satanás, está escrito, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Então, sabe como é que a gente coloca Deus à prova? Toda vez que a gente quer que Deus faça alguma coisa que não está na palavra dele. Por exemplo, você é desonesto nos negócios e fica insistindo e falando para Deus te abençoar. Você não honra os princípios do Senhor na área financeira, do dízimo, por exemplo, e fica desafiando e insistindo, pedindo para Deus abençoar. Você está colocando Deus à prova. Você sabe os mandamentos, não segue os mandamentos e fica cobrando Deus. Você colocar Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Só Ele servirás e só Ele adorarás. Jesus falou. Amém? E finalmente, no versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmuração, ficar reclamando. Que praga isso, né? Que parece que é muito fácil ficar reclamando. Reclama do emprego, reclama do salário,
reclama do clima, reclama do prefeito, reclama do pastor, reclama da casa, reclama do carro, murmura, murmura, murmura. Deus falou: Moisés, avisa esse meu povo que eu tenho ouvido as murmurações que eles fazem entre dentes lá nas suas tendas, eu tenho ouvido as murmurações deles. Porque se você tem uma casa, Deus permitiu que você tivesse essa casa, em algum lugar você mora, Deus sabe disso. O que ele fala? Em tudo dai graças. Se você tem saúde, dá graças. Se você está com um problema, dê graças. Não foi assim que a gente aprendeu com Jó? Que a mulher dele falava: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falava: mulher, você é louca. Eu vim sem nada nesse mundo, sem nada eu vou embora. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja Deus. E Deus fala: em tudo isso Jó não pecou. Não murmura. Não murmure, ainda mais que você é o cabeça, você é o sacerdote. Aleluia. Se você murmura, você dá margem para sua esposa murmurar, dá margem para os seus filhos murmurarem. Você dá margem para o inimigo te atacar. Murmuração, na verdade, é uma confissão negativa, né? O poder da vida e da morte está na língua, diz a Bíblia. A gente tem que tomar cuidado. Então, o conselho de Deus é: em tudo dai graças. Essa é a vontade do Senhor para convosco. Está passando por luta? Tende por motivo de toda alegria passardes por provações, porque a provação produz esperança, e a esperança produz fé. Está passando por provação? Dê graças. Está na fase boa? Dê graças. Tem gente que até esquece de Deus na fase boa, né? Em tudo dai graças. Não murmure. Amém? Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, versículo 11, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia! Possivelmente Deus trouxe muitos de nós aqui, ou alguns de nós aqui hoje, para saber que se você está passando por algumas dessas tentações que nós falamos, cobiça, ou idolatria, de buscando alguma coisa acima de Deus, ou murmuração, você está passando por alguma dessas coisas, ou imoralidade na internet, ou no celular, Deus está te falando: ei, se essa tentação vier até você, você pode suportar, porque não virá sobre você tentação que não seja humana. Junto com a tentação, Deus vai te dar o escape, para que você possa suportar. Amém? E ninguém ao ser tentado diga de Deus fui tentado, porque Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e Ele a ninguém tenta. Cada um é atraído e tentado pela sua própria cobiça. Aleluia. O príncipe desse mundo sabe aquilo que é o seu ponto fraco. É o dinheiro, ele vai te tentar lá. É o sexo, ele vai tentar você ali. É a mentira, ele vai tentar você ali. Ninguém é tentado mais do que pode suportar. Deus quer aumentar a sua patente. Ele permite que você seja tentado, mas a pedra espiritual que é Cristo está com você, está te seguindo. Você está na peregrinação do deserto. Nós estamos a caminho da terra prometida. Mas aqui nesse deserto, que é a vida, a gente já pode ter vida em abundância, Jesus prometeu. Se creres, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Por quê? A pedra espiritual nos segue. Jesus falou: eis que estou com vocês todos os dias. Vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo. Eu estou com vocês todos os dias. A pedra espiritual nos segue. Então, quando vem tentação sobre a minha vida, eu sei que eu tenho que ser forte e suportar e resistir, porque Jesus está comigo. E eu vou passar e vou vencer. E temos vencido. Aleluia! Amém, varões? Tem momentos que parece que a fase é turbulência de enfermidade. Meu Deus,
Tem outros momentos que o problema é financeiro. Tem outros momentos que é atrito no lar, desentendimento com a sogra, com o filho, com a esposa, com o tio, não é? Tem momentos, são ondas, é o dia mau. A Bíblia fala que nós temos que resistir no dia mau, estar firmes para resistir no dia mau. Só que se numa dessas fases a gente começa a cair nessas coisas, a gente não agrada a Deus, não é o que Deus espera de nós, não é isso que está programado para nós. Então isso aqui é para a nossa advertência, para o nosso ensino, para a gente se levantar hoje aqui, ajustar de novo a armadura, seja forte, porque você é homem. Esse culto aqui chama culto de hombridade. Aleluia. A hombridade fala de varonilidade, de estrutura masculina, que até isso o diabo quer tirar, né, dos homens, fazendo o homem achar que não é homem. É para a gente levantar hoje aqui, ajustar de novo a armadura espiritual e falar, em nome de Jesus eu vou em frente. Eu vou vencer, vou resistir a essas tentações, vou resistir a essas lutas e vou abençoar minha família. Eu sempre me lembro, já contei esse testemunho uma vez, um homem aqui da nossa igreja, ele era católico e ele tinha levado toda a sua família para o catolicismo, a esposa e as filhas, e ele se converteu na nossa igreja. E ele foi para o encontro, anos atrás, quando a gente tinha o encontro. Hoje nós temos o fogo no altar. E ele ficou tão maravilhado com Jesus e com aquela vida nova que ele estava descobrindo, e ele me chamou e nós conversamos ainda lá no encontro. Ele falou, apóstolo, eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei o que eu faço. Porque eu levei a minha esposa e as minhas filhas para o catolicismo. E agora eu vejo que eu errei. E agora eu estou tão firme com Jesus, mas o que eu faço agora? O que eu vou dizer lá em casa, quando eu voltar do encontro? Eu falei para ele, seja sincero. Não obriga elas, porque você descobriu a luz, elas ainda não, mas seja um bom pai, seja um bom marido e vive nessa tua fé. Irmãos, não deu 2 meses, a família dele já estava com Jesus. Nós somos homens, nós somos sacerdotes. Se isso acontecesse com uma irmã, talvez ela esperasse 6 meses a 5 anos para que a sua família viesse para Cristo. A sua palavra tem muito peso, tem muito poder. E Satanás sabe disso. Por isso ele joga os homens lá embaixo, com pecado, com prostituição, com imoralidade, com orgulho e vaidade. Pode ver que é muito mais fácil as mulheres virem do que os homens, o homem mais arrogante, mais vaidoso. Eu tenho que cuidar do trabalho, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu sou importante, eu não tenho esse tempo todo para ficar na igreja. O Satanás sabe disso. Porque quando um homem se levanta como sacerdote e coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, as outras coisas acontecem rapidamente. A bênção da restauração no lar, a bênção financeira, a bênção da saúde, as coisas acontecem rapidamente. Amém? Que você se levante hoje em nome de Jesus. Quando eles finalmente estavam para entrar na Terra Prometida, que toda aquela geração tinha morrido, 40 anos depois, só Josué e Caleb entraram, você sabe disso. Aquela nova geração ia entrar na Terra Prometida, e Deus fala para Moisés, e Moisés fala para essa nova geração, porque os outros já tinham morrido. Eles estavam para entrar na terra. Moisés ainda não tinha subido ao monte e não foi mais achado. Então Moisés fala, olha, vejam bem, Deus mandou dizer o seguinte para vocês, hoje eu proponho para vocês a bênção e a vida, ou a maldição e a morte. Vejam o que vocês vão escolher. Escolham a bênção e a vida. E depois Moisés morre. Na verdade, Moisés subiu ao monte porque Deus o chamou e ele nunca mais desceu. O povo ficou chorando durante 30 dias. O Espírito Santo levantou Josué para dar sequência à obra de Deus.
E Josué retomou esse ponto da conversa e falou para todo aquele povo: olha, vocês hoje têm que escolher quem vocês vão servir. Ou vocês vão servir aos deuses dos vossos pais lá do Egito, ou vocês vão servir ao Senhor Deus e obedecer aos seus mandamentos. Escolham, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Hoje Deus te propõe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ele fala, escolha a vida, escolha a bênção, escolha caminhar comigo. Olha lá o que impediu que eles entrassem na Canaã, não deixe que isso também te impeça. Murmuração, imoralidade sexual, idolatria, cobiça. Aleluia. Amém. A última fase, a mais recente fase de guerra que eu passei na minha casa, muitos sabem, foi na área de enfermidades, né? Durante 1 ano e meio, mais ou menos, enfermidade. Agora, recentemente, nessa semana, a minha filha estava na sua casa e ela estava com um problema agudo de cistite, possivelmente. Começou a ter sangue na urina, de repente, muita dor. Ela até conversou, né, com a enfermeira. Não estou citando o nome porque está gravando. Ela me mandou uma mensagem: pai, eu vou ver se eu como e vou embora porque estou com muita dor e a urina escura, sangrando. E ela até tinha medo de ir ao banheiro porque estava muita dor. Eu orei com a minha esposa. 1h30 depois, eu liguei, consegui falar com ela, ainda estava na sua casa. Falei, filha, quer que eu vá te buscar? Ela falou, não, pai, a dor passou. Dá para ficar aqui, a dor passou. Ela não tinha tomado nenhum remédio, estava lá. Falei, que bom, filha. Amém. No dia seguinte, eu ia para São José, que ela ia fazer uma prova, e falei, nós vamos passar lá no hospital para já fazer os exames. Faz o exame de urina, vê o que está acontecendo, porque urina vermelha. Irmãos, ela amanheceu sem dor, a urina clara, sem nada. Da noite para o dia, na oração. Nem precisou daquele antibiótico que foi recomendado. Assim, a gente até se surpreendeu. Eu falei, filha, a gente ora para Deus curar, mas não está acostumado com uma coisa tão assim, né? Incrível. Ela não tomou nenhum remédio para a gente falar, mas vai ver que um antibiótico, mas não tomou nenhum remédio. E ela sarou. Então, aquela sequência que a gente vinha tendo de enfermidade, o Satanás veio, vamos de novo, porque está dando certo, cada vez um da família fica doente. Veio essa vez, eu e minha esposa oramos, falando, não, parou aí, Satanás, que é? Parou aí. E nós guerreamos, a gente estava na cozinha. Pronto, essa vez nem precisou de médico. Eu quero te falar, você levante como sacerdote. Pega a fé, impunha a espada da fé e determina. O poder da vida e da morte está na língua. Amém? Vamos ficar de pé? E sabe, depois que o apóstolo Paulo fala essas coisas para eles, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, não foi? Sabe como termina essa fala dele? Depois você vê lá, a gente está lá no 1 Coríntios 10, o começo. Ele termina essa fala dizendo assim, sejam meus imitadores, como também eu imito a Cristo. Eu quero, com ousadia, falar para você, seja meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. Quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que ele é perfeito. Aliás, logo ele fala, não que eu tenha alcançado a perfeição. Quando eu falo, seja meu imitador porque eu imito a Cristo, não é porque eu sou perfeito. Uma coisa eu faço, Paulo fala, é que eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás e olho para o alvo, que é Cristo, e vou em frente. Seja meu imitador. Importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Então, nesse sentido, eu quero falar para você, seja meu imitador.
Tenho sido fiel à minha esposa há 35 anos e continuarei sendo. Tenho tentado mesmo ser um bom pai, tenho tentado ser um bom profissional honesto, tenho tentado servir ao meu Deus, abrindo mão muitas vezes das minhas coisas pelas dele. Eu sempre falo para vocês que eu nunca mais toquei piano, eu gosto tanto de tocar piano, não dá tempo. Seja meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. E a gente vai se encontrar na Canaã celestial. Aleluia. E de passagem, vamos matar alguns filisteus por aqui ainda, vamos derrotar alguns Golias aí na estrada. Amém? Vamos saquear o inferno. Eu vou chamar o ministério de louvor para cá. Aí, como foi que o anjo do Senhor falou para Gideão? Deus precisava de um homem, e ele escolheu Gideão. E Gideão, ele tinha baixa estima, muito grande, mas Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas tolas para confundir as sábias, para que ninguém se glorie achando que resolveu porque você é bom. E o anjo do Senhor fala: Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Você pode ser usado pelo Senhor Deus para restaurar a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Deus sabe o tamanho da sua guerra, Deus sabe os problemas que você está enfrentando, Deus sabe. Mas se você se levantar na força do Senhor, Ele usa você. Quando Ele escolheu Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés tinha que dialogar com o faraó. E ele escolhe um homem que não sabia nem falar direito. Moisés falou: Deus, eu não sou bom de fala, Deus, eu não sei falar. Escolhe outro, manda outro. Lembra disso? E Deus fala: tá, Moisés, tá bom, Arão vai com você, o seu irmão Arão vai com você. Ele fala por você. Mas eu sou Deus com você. Você será Deus agindo. E o seu irmão fala. Deus escolhe as coisas improváveis. Ele levantou Moisés que não sabia nem falar direito. Alguns falam que ele era gago, outros falam que ele era inseguro, pesado de boca. Deus escolheu Gideão, que se achava o menor dos menores. Deus chamou Davi. O povo tinha tido um rei que era Saul, e Deus levanta Davi, um músico. Deus escolhe os improváveis. Deus escolheu você. Você está aqui na casa do Senhor em plena sexta-feira. Já pensou que bênção? Enquanto os homens enchem o peito para falar para a mulher: mulher, vou lá ver o jogo, viu? Vou lá assistir o jogo. Aí vai assistir o jogo, vai ficar na cerveja, no churrasco, vai chegar em casa às 3 da manhã, aí prostitui, adultera, tá, né? Isso é normal, é bonito falar: vou lá ver o jogo. Agora você chega a falar: bem, vou lá na casa do Senhor. Quê? Oh, glória! O cidadão do céu é diferente. Em compensação, na hora da guerra, na hora que o Satanás aperta, esses falam: Satanás, arreda daqui. Aqui você não tem vez não. Enfermidade, sai em nome de Jesus. Larga minha filha agora. Você entende? Essa é a diferença. Não tem outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.